O deserto não perdoa erros, e Dalton Cale já tinha cometido muitos. 3 dias sem comida, um cantil restando. Aquele tipo de sede que faz a língua grudar no céu da boca e os pensamentos se perderem. Ele vinha checando suas armadilhas desde o amanhecer, esperando por qualquer coisa. Um coelho, uma cobra, qualquer coisa. Mas quando alcançou o topo da colina e viu o corpo de bruços na areia, soube que seu dia estava prestes a piorar, porque o garoto não se movia. E o sangue escorrendo da perna dele mostrava que já estava assim havia horas. O que Dalton ainda não sabia era que salvar aquele garoto traria 300 cavaleiros armados à sua porta antes do nascer do sol. O sol castigava sem piedade enquanto Dalton cambaleava em direção à figura estendida na poeira. Suas botas levantavam pequenas nuvens a cada passo, e sua visão tremia nas bordas. O menino não podia ter mais de 12 anos. Vestia roupas tradicionais Apache, com um lenço vermelho amarrado na testa. Um corte profundo atravessava sua coxa, coberto de sangue seco e areia. Dalton caiu de joelhos ao lado dele e pressionou 2 dedos contra o pescoço do garoto. Um pulso, fraco, mas presente. Os lábios do menino estavam rachados e sangrando. Sua pele quente o bastante para fritar um ovo. Dalton olhou para o cantil pendurado em seu cinto. O peso dele de repente pareceu uma âncora. Desenroscou a tampa devagar, observando o peito do garoto subir e descer em respirações rasas e desesperadas. Um cantil, talvez água para 2 dias, se racionasse direito. Talvez o suficiente para chegar até a próxima cidade, se partisse agora. Se não parasse. Se não olhasse para trás. Ele pensou nisso, não mentiria sobre isso. Por 1 minuto inteiro, Dalton Cale ficou sentado na poeira, pesando sua vida contra a de um estranho. O garoto era Apache. Isso significava que seu povo provavelmente estava à sua procura. E se o encontrassem com ele, haveria perguntas. Perguntas difíceis. Daquelas que vinham acompanhadas de flechas, lanças e muita raiva. Mas então o menino fez um som, um gemido fraco e quebrado, quase não humano. E a mão de Dalton se moveu antes que o cérebro reagisse. Ele inclinou o cantil até os lábios do garoto e deixou a água escorrer lentamente. O menino engasgou no começo, tossindo, depois engoliu em goles desesperados. Dalton o deixou beber 3 goles longos antes de se obrigar a parar. Os olhos do menino se abriram por um segundo, escuros, desfocados, aterrorizados, e se fecharam de novo. Dalton rasgou um pedaço da própria camisa e amarrou firme em volta do ferimento. Não era muito, mas estancou o sangue. O sol já começava a descer quando Dalton finalmente ergueu o garoto sobre os ombros e iniciou a longa caminhada de volta ao rancho. Cada passo parecia arrastá-lo pela lama. Sua própria sede gritava a cada minuto, mas ele havia feito sua escolha. O peso do menino pressionava suas costas como uma sentença da qual não podia fugir. Quando a estrutura decadente de sua casa apareceu no horizonte, as pernas de Dalton tremiam e sua visão se reduzia a um túnel escuro. Ele deitou o menino no único móvel que ainda tinha, um banco de madeira perto da lareira vazia. O rancho mal se mantinha em pé, com paredes cheias de frestas por onde o vento assobiava à noite. Sem gado, sem mantimentos, só poeira e lembranças de tempos melhores. Dalton examinou o ferimento novamente, limpou-o com o último gole de água do cantil e recostou-se na parede. O cantil vazio pendia de sua mão como uma sentença de morte. A noite passou em fragmentos. Dalton oscilava entre o sono e a vigília, o corpo exausto demais para permanecer acordado, mas inquieto demais para dormir. O menino se mexeu algumas vezes, murmurando palavras que Dalton não compreendia. Provavelmente delírios de febre. Quando a primeira luz cinzenta da manhã começou a infiltrar-se pelas frestas das paredes, Dalton finalmente deixou os olhos se fecharem de verdade. Foi então que ouviu um som que o arrancou do sono como uma corda puxando-o de volta à vida. Baixo e ritmado, distante, mas se aproximando. O inconfundível trovão de cascos. Dezenas, talvez centenas. Dalton cambaleou até a porta e a empurrou. O horizonte se movia. Uma muralha de poeira subia ao céu pálido, e sob ela, as silhuetas escuras de cavaleiros se espalhavam pelo deserto como uma mancha. Seu coração afundou nas botas. Eles não estavam diminuindo o ritmo. Estavam vindo direto para ele. A mão de Dalton foi instintivamente até o quadril, buscando uma arma que não estava mais lá.
Havia vendido o rifle 3 meses antes, quando a fome ficou insuportável. Agora estava de pé no vão da porta do seu rancho em ruínas, com nada além das próprias mãos e um menino Apache moribundo atrás de si. Os cavaleiros continuaram vindo, suas formas se solidificando através da poeira como algo saído de um pesadelo febril. Dezenas viraram centenas. O chão começou a vibrar sob seus pés. Ele podia correr. O pensamento cruzou sua mente, nítido e cortante. Pegar o pouco que tinha, escapar pelos fundos, desaparecer entre as rochas antes que o cercassem. Mas suas pernas não se moveram. Talvez fosse o cansaço. Talvez outra coisa. Ele já havia feito sua escolha quando deu água àquele garoto. Correr agora não mudaria o que estava por vir. A primeira fileira de cavaleiros rompeu a nuvem de poeira a uns 200 metros. Guerreiros Apache a cavalo, espalhados pelo deserto em uma formação que poderia engolir toda sua propriedade. Vestiam trajes tradicionais, alguns com rostos pintados, outros com tiras de couro e penas entrelaçadas no cabelo. Todos carregavam armas, lanças, arcos, escudos decorados com símbolos que Dalton não sabia ler. Moviam-se com a precisão de quem cavalga junto há anos, anos de sobrevivência, de luta. Dalton saiu da soleira e foi para o aberto. Sua camisa estava rasgada onde arrancara o tecido para o curativo do menino. O rosto magro, com as maçãs do rosto projetando sombras na luz da manhã. Provavelmente já parecia meio morto. Os cavaleiros diminuíram o passo ao se aproximar, formando um enorme semicírculo que bloqueava todas as rotas de fuga. O som dos cascos se dissipou até restar um silêncio assustador. Centenas de olhos fixos nele. Dalton sentiu o peso de cada um deles. Um cavaleiro avançou do centro. Seu cavalo era branco, destacando-se entre a massa de montarias marrons e negras. O homem estava ereto na sela, usando um cocar completo de penas brancas e marrons que dançavam ao vento. O rosto, marcado por cicatrizes finas que cruzavam as bochechas como pintura de guerra que jamais saía. Parecia ter uns 50 anos, mas sua postura era de quem nunca aprendeu a se curvar. A autoridade emanava dele como o calor de uma fogueira. O líder parou o cavalo a uns 3 metros de Dalton. Nenhum dos dois falou. Dalton ouvirá histórias sobre guerreiros Apache a vida toda, histórias contadas por homens que nunca haviam encontrado um de verdade. Agora, diante de um chefe de guerra com 300 guerreiros às costas, todas aquelas histórias pareciam frágeis e inúteis. Os olhos escuros do líder percorreram Dalton dos pés à cabeça, analisando as roupas rasgadas, o cantil vazio e o rancho que parecia prestes a desabar com o próximo vento forte. Então o olhar do homem passou por Dalton, em direção à porta aberta do rancho. Dalton sabia o que ele procurava, ou melhor, quem. O líder levantou uma das mãos lentamente, e toda a formação de guerreiros se enrijeceu. O coração de Dalton batia tão forte contra as costelas que ele achou que fosse rachá-las. A mão se ergueu mais, os dedos se estendendo num gesto que Dalton não conseguiu interpretar. E então, todos os cavaleiros desmontaram ao mesmo tempo. O movimento sincronizado fez o chão tremer novamente. 300 guerreiros entre ele e o horizonte. O líder desceu de seu cavalo branco e deu um passo à frente. A mão repousava sobre a haste de uma lança decorada com tiras de couro e penas. Sua expressão permanecia indecifrável. A boca de Dalton ficou seca. Quando finalmente falou, sua voz saiu áspera. O garoto está lá dentro. Está vivo. O líder não reagiu às palavras de Dalton. Apenas continuou andando, reduzindo a distância entre eles com passos medidos. De perto, o homem era ainda mais imponente, ombros largos, mãos que pareciam ter quebrado coisas desde antes de Dalton nascer. As cicatrizes em seu rosto não eram aleatórias, formavam padrões, marcas deliberadas que contavam histórias que Dalton jamais entenderia. O líder parou a poucos centímetros dele, tão perto que Dalton pôde ver os fios prateados no cabelo sob o cocar. Por um longo momento, o homem apenas o encarou. Seus olhos percorreram o rosto de Dalton, depois desceram até a camisa rasgada, o cantil vazio ainda preso ao cinto, o cansaço cru gravado em cada linha do corpo. Dalton forçou-se a sustentar o olhar. Se aquele fosse seu fim, não morreria olhando para o chão. O silêncio se esticou, tenso bastante para parecer que iria se partir. Então os olhos do líder se estreitaram levemente. Não era raiva, algo diferente. Talvez reconhecimento, talvez cálculo.
De repente, ele estendeu a mão, e os músculos de Dalton se contraíram. Mas o homem apenas pegou o cantil vazio de seu cinto. Virou-o na palma, destampou e olhou para dentro. Nada. O maxilar se contraiu. Quando deixou o cantil cair, ele balançou na alça como um homem enforcado. Sem dizer uma palavra, o líder passou por Dalton e caminhou em direção ao rancho. Dalton se virou, mas não o seguiu. 300 guerreiros não se moveram um centímetro, seus olhos acompanhavam cada respiração dele. O líder desapareceu pela porta. Dalton ouviu passos no chão de madeira lá dentro. Depois, silêncio outra vez. Os segundos rastejaram como animais feridos. Um pássaro cantou à distância. O único outro som vinha do resfolegar ocasional dos cavalos. Quando o líder reapareceu, sua expressão havia mudado. A dureza ainda estava lá, mas algo novo surgira nas bordas. Ele parou no batente e olhou novamente para dentro, como se quisesse confirmar o que vira. Depois voltou o olhar para Dalton. O peso daquele olhar era diferente agora, mais pesado, mais complexo. O líder falou pela primeira vez. Sua voz era profunda e firme, mesmo sem ser elevada. As palavras vinham em Apache, fluindo de um jeito quase musical. Dalton não entendeu uma sílaba, mas captou o tom, não ameaçador, mas também não amistoso. Algo entre os dois. Talvez um teste. O líder esperou, observando sua reação. Eu não falo a sua língua, disse Dalton, a voz rachando de sede e medo em igual medida. Eu só o encontrei lá fora. Ele estava morrendo. Fiz o que pude. Os olhos do líder brilharam com algo que podia ser compreensão. Ele desceu do batente e começou a andar em círculo em torno de Dalton, examinando cada detalhe, a falta de armas, o estado do rancho, o absoluto nada que o cercava em todas as direções. Quando completou o círculo, parou novamente à frente de Dalton e inclinou levemente a cabeça, como quem faz uma pergunta sem palavras. Dalton não sabia o que dizer. O que poderia? Que estava quebrado. Que havia dado sua única água porque uma parte destruída dele não suportava ver um menino morrer. Que talvez tivesse acabado de assinar sua própria sentença. Nada daquilo fazia sentido. Nem para ele mesmo. O líder então meteu a mão em uma pequena bolsa presa ao lado e retirou algo, um cantil de couro. Levantou-o por um instante, certificando-se de que Dalton o visse bem. Depois o arremessou. Dalton o pegou por instinto, as mãos se fechando em torno do couro gasto. Era pesado. Cheio de água. Antes que Dalton pudesse processar o significado daquilo, o líder se virou para seus guerreiros. Levantou a mão direita, punho fechado, depois abriu os dedos em leque. Imediatamente, toda a formação começou a se mover. Os guerreiros se aproximaram dos cavalos, tirando objetos das alforjas, embrulhos de pano, recipientes, cobertores enrolados. E começaram a caminhar em direção ao rancho, dezenas deles, convergindo de todos os lados. Dalton ficou imóvel, o cantil pesado nas mãos, observando 300 guerreiros Apache descendo sobre sua propriedade com os braços cheios. Não fazia ideia se aquilo era o começo de algo, ou o fim. Os guerreiros se moviam com propósito, depositando embrulhos aos pés de Dalton e perto da entrada do rancho, carne seca envolta em pano, bolsas de couro cheias de água, cobertores trançados com padrões que ele nunca tinha visto. Nenhum deles falou com ele, nem o encarou diretamente. Apenas deixavam suas ofertas e se afastavam, voltando às posições na formação. Em poucos minutos, Dalton estava cercado por mais recursos do que tinha visto em meio ano. Ficou parado ali, segurando o cantil, atordoado demais para beber. O cérebro tentava entender o que estava acontecendo, mas o cansaço e a confusão tornavam tudo lento e denso. O líder, Kuruk, embora Dalton ainda não soubesse seu nome, observava a distribuição com a mesma expressão indecifrável. Quando o último guerreiro depositou seu fardo e recuou, Kuruk voltou-se para Dalton e fez um gesto em direção ao cantil. Dalton destampou-o com as mãos trêmulas. O primeiro gole desceu pela garganta como salvação. Forçou-se a parar após 3 goles. Cada instinto gritava para esvaziá-lo, mas alguma parte dele sabia que não devia. Kuruk assentiu uma vez, um gesto pequeno, mas carregado de significado. Então se moveu novamente até a porta do rancho, parando para olhar de volta para Dalton e inclinar a cabeça. Um convite, ou uma ordem. Dalton não saberia dizer qual. Lá dentro, o menino estava acordado.
Os olhos abertos, mais claros agora, embora o medo ainda morasse neles. Quando viu Kuruk, o corpo inteiro se enrijeceu. Tentou se sentar, apesar da dor evidente. Kuruk aproximou-se depressa, pousou a mão sobre o ombro do garoto e falou naquela língua fluida dos Apache. A tensão do menino desapareceu imediatamente. Ele respondeu na mesma língua, a voz fraca, mas urgente. Dalton percebeu como o garoto continuava lançando olhares em sua direção enquanto falava, apontando com uma das mãos trêmulas. Kuruk escutava sem interromper, a expressão mudando por emoções que Dalton não sabia nomear. Quando o garoto terminou, Kuruk se levantou e se virou para encarar Dalton. Apontou para o menino, depois para si mesmo, e fez um gesto como se embalasse algo pequeno. Família. A palavra não precisava de tradução. As peças começaram a se encaixar na mente de Dalton, a resposta massiva, a inspeção cuidadosa, os presentes. Aquele não era apenas um garoto qualquer. Kuruk falou novamente, desta vez mais devagar, como se tentasse forçar o entendimento pela pura força de vontade. Quando Dalton balançou a cabeça, impotente, o maxilar de Kuruk se contraiu de frustração. Ele olhou ao redor do rancho, o olhar pousando no chão de terra batida. Ajoelhou-se e começou a desenhar com o dedo, criando formas e linhas. Um círculo, círculos menores dentro dele e, em seguida, um único círculo separado do grupo. Apontou para o círculo separado e depois para o garoto. Perdido. O menino havia se perdido. Depois, Kuruk desenhou uma figura no chão, tosca, mas reconhecível como uma pessoa. Apontou para a figura e, em seguida, para Dalton. Então desenhou um machado cortando metade da figura e gesticulou em direção à camisa rasgada de Dalton, a cantil vazia ainda pendurada em seu cinto. Sacrifício. A garganta de Dalton se apertou. Kuruk tinha visto tudo, a pobreza, o desespero, a escolha de abrir mão da própria sobrevivência por um estranho. Kuruk desenhou mais uma coisa, 2 círculos lado a lado, ligados por uma linha. Apontou para um círculo, depois para si mesmo, e para o outro, depois para Dalton. O significado era cristalino, mesmo sem palavras. Conectados. Agora ligados. A dúvida na mente de Dalton não era se ele queria essa conexão. Essa escolha já havia sido feita quando ele inclinou a cantil nos lábios do garoto. A dúvida era quanto isso custaria. Kuruk se levantou e caminhou até a porta, olhando para os guerreiros reunidos à luz da manhã. Falou por sobre o ombro, uma sequência de palavras que soavam quase como uma pergunta. Dalton não entendeu nada, mas o tom era inconfundível. Uma oferta estava sendo feita, ou talvez, um teste. Kuruk virou-se novamente, os olhos fixos em Dalton com uma intensidade que dificultava a respiração. O garoto disse algo do banco, a voz mal passando de um sussurro. A expressão de Kuruk suavizou por um instante, depois voltou à rigidez. Ele olhou para Dalton e fez um novo gesto, mão estendida, palma para cima, depois fechando em punho e levando ao peito. Confiança. Lealdade. Ou ambos. Dalton percebeu que o que acontecesse dali em diante definiria o resto da sua vida. Na hora seguinte, mais Apaches entraram no rancho. Esses eram diferentes, homens mais velhos, rostos marcados pelo tempo, com a mesma autoridade silenciosa de Kuruk. Anciãos, imaginou Dalton. Examinaram o garoto cuidadosamente, verificando o ferimento e falando com ele em tons baixos. Um deles tirou de uma pequena bolsa de couro algo que parecia ervas moídas. Misturou-as com água de um dos frascos e fez o menino beber. Medicina natural, não misticismo, apenas conhecimento transmitido por gerações. Dalton observava de um canto, sentindo-se cada vez mais um estranho dentro da própria casa. Kuruk permaneceu perto da porta, de braços cruzados, atento a tudo. Quando os anciãos terminaram o exame, reuniram-se ao redor de Kuruk e conversaram em voz baixa. Dalton percebeu como eles o olhavam de relance, curiosos, céticos. Um dos mais velhos, de cabelos completamente brancos e rosto profundamente vincado, parecia especialmente desconfiado. Apontou para Dalton e falou algo em tom cortante para Kuruk, que respondeu com firmeza igual. A discussão durou vários minutos, as vozes subindo e descendo. Por fim, o ancião de cabelos brancos ergueu as mãos num gesto de aceitação relutante e saiu. Os outros o seguiram, restando apenas Kuruk, Dalton e o garoto. A tensão na sala diminuiu um pouco. Kuruk se aproximou e, desta vez,
Falou acompanhando cada palavra com gestos deliberados. Apontou para as paredes rachadas do rancho e fez um movimento de construção com as mãos, empilhando blocos invisíveis. Gesticulou em direção aos recursos amontoados lá fora. Depois apontou para Dalton e varreu o braço, abrangendo todo o território além da porta. Proteção, recursos, ajuda, tudo oferecido claramente, apenas com gestos e expressão. Mas então os gestos mudaram. Kuruk apontou para Dalton, depois para si mesmo, e fez com as mãos a forma de uma ponte. Apontou para fora, onde dois grupos invisíveis ficavam em lados opostos dessa ponte de mãos. Um lado ele indicou com gestos típicos de seu povo, o outro, na direção do assentamento mais próximo. Os brancos. O significado atingiu Dalton como um cavalo em disparada. Eles queriam um mediador, alguém que não pertencesse a nenhum dos lados, mas que tivesse conquistado a confiança de ambos. O primeiro instinto de Dalton foi recusar. Passará a vida tentando permanecer invisível, longe de política e conflitos maiores do que ele. Essa estratégia o mantivera vivo, ainda que pobre. Mas, ao olhar ao redor do rancho em ruínas, para o garoto que sobrevivera por causa de uma escolha que ele mal compreendia, e para Kuruk, que o observava com respeito genuíno e não piedade, recusar de repente pareceu covardia. Ele pensou nas histórias que ouvirá: colonos roubando terras, apaches atacando povoados, ciclos de vingança que se alimentavam até ninguém lembrar quem começou. Ambos os lados cavando mais fundo no ódio, como se fosse pedra firme. Mas e se alguém existisse entre eles? Alguém pobre demais para ser acusado de se beneficiar, alguém que já tinha provado estar disposto a se sacrificar por um estranho, alguém cansado demais para odiar? Dalton encontrou o olhar de Kuruk e assentiu lentamente. O alívio que cruzou o rosto do chefe de guerra durou apenas um instante, antes de seu semblante impassível voltar. Mas Dalton viu, aquilo importava para Kuruk. De verdade. O líder colocou a mão direita sobre o coração e inclinou a cabeça levemente, um gesto de respeito entre iguais. Depois, foi até a porta e chamou seus guerreiros. Imediatamente, os homens começaram a se mover com um novo propósito, alguns em direção ao rancho, com ferramentas e materiais, outros marcando áreas próximas à estrutura. Kuruk voltou-se para Dalton e fez mais um gesto, palma aberta, depois virada para cima. Espere. O que estava prestes a acontecer levaria tempo. O garoto falou novamente do banco, a voz agora mais firme. Kuruk sorriu pela primeira vez, um breve lampejo de calor que suavizou seus traços severos. Respondeu ao garoto, depois olhou para Dalton e apontou para ele. O olhar do menino o acompanhou, e ele disse algo que soava quase como gratidão. Dalton saiu para ver o que estava acontecendo, e parou, surpreso. Os guerreiros não estavam apenas descarregando suprimentos. Eles estavam construindo, reparando paredes, organizando materiais em pilhas ordenadas, criando algo funcional a partir do esqueleto de seu rancho em ruínas. Mas, à distância, Dalton percebeu outra coisa. Uma linha fina de poeira se ergueu do horizonte, indo diretamente em sua direção. A nuvem de poeira cresceu, revelando formas que fizeram o estômago de Dalton se apertar. 6 cavaleiros, movendo-se rápido, não eram apaches. Esses homens montavam de um jeito diferente. Mesmo de longe, Dalton conseguiu identificar o estilo de chapéus e roupas típicas de colonos, provavelmente caçadores de recompensas ou vaqueiros de algum grande rancho leste, homens que viviam de conflitos e não pensariam 2 vezes antes de iniciar um. Kuruk os viu também. Toda a postura dele mudou, ombros se alinhando, mão indo para a lança encostada na parede do rancho. Ao redor, os guerreiros pararam seu trabalho. Ferramentas foram cuidadosamente largadas, e as mãos se moveram para as armas com destreza prática. Em segundos, os construtores voltaram a ser guerreiros. O próprio ar parecia se espessar com tensão. O novo papel de Dalton estava prestes a ser testado antes mesmo de ele compreender o que isso significava. Ele deu um passo à frente, posicionando-se entre Kuruk e os cavaleiros que se aproximavam. Os olhos do chefe de guerra se voltaram rapidamente para ele, com uma pergunta clara. Dalton levantou uma mão. Espere. Confie em mim. Ele não tinha certeza se Kuruk confiaria. Na verdade, ainda não sabia se merecia essa confiança, mas tinha que tentar. Aquela era a ponte que eles haviam acordado, e pontes só funcionam quando ambos os lados as utilizam. Os 6 cavaleiros diminuíram a velocidade ao se aproximarem, vendo onde estavam entrando.
Dalton observou as expressões mudarem enquanto processavam a cena. 300 guerreiros Apache cercando um rancho prestes a cair, ferramentas e armas ao alcance, e um homem branco sozinho no meio de tudo. O líder do grupo, um homem de ombros largos e barba ruiva, levantou a mão para deter seu grupo a cerca de 50 metros. É você, Callie? Chamou o homem, a voz carregada de suspeita. Sou eu, Briggs, respondeu Dalton. Conhecia o homem ligeiramente, já haviam se cruzado algumas vezes na cidade, quando Dalton ainda podia se dar ao luxo de ir até lá. Briggs trabalhava para o rancho Keller, cuidando da segurança e resolvendo problemas, o tipo de homem que via Apaches como problemas a serem tratados. O que diabos está acontecendo aqui? Briggs varreu a cena com os olhos, contando guerreiros, calculando chances. Sua mão repousava próxima ao rifle preso à sela. Está sendo mantido refém? Dalton podia sentir a presença de Kuruk atrás de si como uma força física, percebendo centenas de guerreiros aguardando qualquer sinal de violência. Ninguém me está segurando, respondeu Dalton claramente. Esses homens estão me ajudando a reconstruir. Houve um acidente. Um garoto se perdeu e se machucou. Eu o ajudei. Eles vieram levá-lo para casa e me agradecer. Isso é tudo. Briggs soltou uma risada áspera. 300 guerreiros aparecem e é só isso? Ficou mole da cabeça de tanto passar fome. Callie? Não mais do que o habitual, respondeu Dalton, dando alguns passos em direção a Briggs, aumentando a distância entre si e os Apaches, tornando-se o foco da situação. Pode ver que estou bem. O garoto está bem. Ninguém aqui está procurando confusão. Um dos outros cavaleiros, mais jovem e com olhos nervosos, falou. Keller nos enviou para verificar relatos de grupos de guerra se movendo. As pessoas estão assustadas com tantos guerreiros indo para terras ocupadas. Eles não estão indo a lugar nenhum, interrompeu Dalton. Vieram por motivos pessoais. Partirão quando estiverem prontos, e ninguém precisa se preocupar. Briggs o estudou por um longo momento, olhos semicerrados. Você está dando sua palavra por eles? A pergunta pairou no ar como fumaça. Dalton sentiu o peso disso, entendendo que sua resposta teria repercussão além daquele momento. Atrás dele, Kuruk não se mexia, mas Dalton podia senti-lo ouvindo, entendendo mais da troca do que seu desconhecimento do inglês permitiria, lendo tom e postura como homens faziam quando as palavras falhavam. Sim, disse Dalton. Estou. O maxilar de Briggs se moveu como se estivesse mastigando algo amargo. Sua mão permaneceu próxima ao rifle, mas não a alcançou. Keller não vai gostar disso. Ter você como intermediário é uma coisa. Ter você escolhendo lados é outra. Não estou escolhendo lados. Estou no meio. Esse é o ponto. A tensão se estendeu, fina como se fosse transparente. Briggs cuspiu na poeira e reuniu seus pertences. Estamos indo, disse finalmente. Mas vou contar ao Keller o que vi aqui. Ele vai querer falar com você em breve. Estarei aqui, respondeu Dalton. Não havia outro lugar para ir. Briggs lançou um último olhar duro aos guerreiros reunidos e virou o cavalo. Os outros 5 cavaleiros o seguiram, levantando poeira no caminho de volta. Dalton observou até que desapareceram atrás da crista, o coração ainda martelando contra as costelas. Só quando sumiram completamente ele deixou os ombros relaxarem. Atrás dele, a tensão se rompeu como uma corda estourando. Os guerreiros voltaram ao trabalho, o som da construção retomado como se nada tivesse acontecido. Mas Kuruk aproximou-se lentamente, com expressão diferente. O ceticismo que havia em seus olhos desaparecera, substituído por algo que parecia quase aprovação. Ele parou ao lado de Dalton, ambos observando o horizonte vazio onde os cavaleiros haviam sumido. Kuruk falou, a voz carregando um tom que Dalton começou a reconhecer, reconhecimento. Então fez algo inesperado, estendeu a mão e apertou o ombro de Dalton, uma vez firme, e soltou. O gesto era simples, mas carregado de significado. Aceitação. Respeito conquistado, não dado. Quando Kuruk se voltou para o rancho, houve uma mudança sutil no modo como os outros guerreiros olhavam para Dalton. Ele tinha provado algo naquele dia. O resto do dia passou em trabalho constante. Dalton tentou ajudar onde podia, embora o cansaço e a desnutrição o tornassem desajeitado. Os guerreiros trabalhavam ao redor dele com eficiência paciente, movimentos coordenados por anos de experiência juntos.
Quando o sol começou a descer, o rancho havia se transformado. Paredes reforçadas, buracos tapados, um curral adequado construído ao lado, um curral de verdade para cavalos, não coral do mar. A estrutura parecia mais sólida do que há anos. Os anciãos saíram de dentro, onde haviam cuidado do garoto. O de cabelos brancos, que havia sido cético antes, aproximou-se de Kuruk e falou por um longo tempo. Dalton ouviu o nome dele ser mencionado, e viu o ancião gesticular para o local da confrontação com Briggs. Kuruk respondeu, e o que quer que tenha dito fez a expressão do ancião suavizar um pouco, não calorosa, mas menos hostil. À medida que a escuridão se aproximava, Kuruk deu ordens que enviaram a maioria dos guerreiros para montar um acampamento temporário a cerca de 400 metros do rancho. Eles se moveram em grupos organizados, deixando para trás um contingente menor, de cerca de 20 homens, que continuaram trabalhando à luz de fogueiras cuidadosamente controladas. Kuruk permaneceu, supervisionando e ajustando ocasionalmente algo que os trabalhadores haviam feito. Dalton sentou-se na varanda recém-reparada, bebendo água de um dos frascos e comendo carne seca que tinha um sabor melhor do que qualquer coisa de que se lembrasse. Seu corpo estava lentamente lembrando como era não estar faminto. O garoto, Niall, Dalton aprenderá o nome por repetição, estava descansando dentro de casa, a febre havia passado e o ferimento estava corretamente tratado. Ele sobreviveria. A decisão que Dalton tomara no deserto havia salvado uma vida. E, de alguma forma, aquela única escolha mudou tudo. Kuruk eventualmente se sentou ao seu lado. Nenhum dos dois falou por um tempo. O silêncio já não era desconfortável. Era o silêncio de dois homens que haviam chegado a um entendimento sem precisar de cada detalhe explicado. Depois de um tempo, Kuruk puxou algo de seu bolso, um pequeno pedaço de osso esculpido preso a um cordão de couro. Ele levantou o objeto para que Dalton pudesse ver as marcas gravadas, depois o pressionou na mão de Dalton, que fechou os dedos ao redor dele. Dalton olhou para o objeto e depois para Kuruk, interrogativamente. O chefe de guerra apontou para o peito de Dalton, depois para o seu próprio, e fez novamente o gesto da ponte com as mãos. Um símbolo, algo para mostrar aos outros qual papel Dalton agora tinha, proteção e responsabilidade, ambos entrelaçados. Kuruk levantou-se e olhou para o acampamento à distância. Então voltou-se para Dalton, fazendo um gesto amplo que abrangia tudo, o rancho, a terra, o futuro. Depois colocou a mão sobre o coração e assentiu uma vez. Uma promessa. O que viesse a seguir, Dalton não enfrentaria sozinho. 6 semanas mudaram tudo. O rancho que estava desmoronando agora se mantinha sólido e funcional. Suas paredes eram retas e o telhado protegido contra o tempo. O curral abrigava 4 cavalos, presentes do povo de Kuruk, que Dalton ainda aprendia a cuidar adequadamente. Estruturas de armazenamento alinhavam um lado da propriedade, cheias de suprimentos que significavam que ele não passaria fome novamente. A transformação foi tão completa que cavaleiros que passavam muitas vezes não o reconheciam como o mesmo lugar. Dalton ficou na porta observando Niall se aproximar em uma pequena égua marrom. A perna do garoto havia se curado bem, deixando apenas uma cicatriz que desapareceria com o tempo. Ele vinha 2 vezes por semana agora, às vezes com recados de Kuruk, às vezes apenas para visitar. Desenvolveram uma comunicação simples, parte gestos, parte tentativas quebradas de entender a língua um do outro, parte silêncio compartilhado. O garoto ensinava palavras em Apache lentamente, e Dalton lhe ensinava inglês melhor. Nenhum deles seria fluente na língua do outro, mas compreensão não exigia palavras perfeitas. Seu avô? Perguntou Dalton, enquanto Niall desmontava, usando a palavra Apache que Kuruk lhe ensinara para aquela relação. No acampamento a leste, respondeu Niall em inglês cuidadoso. 3 dias. E levantou 3 dedos para deixar claro. Kuruk havia estabelecido um acampamento semi-permanente a cerca de 8 quilômetros ao norte, próximo o suficiente para responder a problemas, mas longe o suficiente para não assustar os colonos. Seus guerreiros revezavam-se em grupos, mantendo presença sem ameaçar ninguém. Era um equilíbrio delicado, mas funcionava. O arranjo já havia prevenido 2 conflitos potenciais, uma vez quando jovens colonos haviam invadido áreas de caça tradicionais dos Apaches, e outra quando caçadores Apache foram acusados de roubar gado que nunca haviam tocado. Dalton esteve no meio das 2 situações, traduzindo não apenas palavras, mas intenções, ajudando ambos os lados a ver além de suas suposições. Keller havia visitado 3 semanas antes.
O próprio dono do rancho, em vez de enviar homens, a reunião foi tensa, cheia de perguntas e suspeitas mal disfarçadas, mas Dalton mostrou o talismã de osso esculpido, explicou o arranjo e deixou claro que não respondia a nenhum dos lados, mas servia a ambos. Keller não gostou, mas aceitou. Homens práticos entendem soluções práticas, e evitar derramamento de sangue era tão prático quanto se pode ser. Niall seguiu Dalton para dentro, onde se sentaram à mesa, outra adição recente, e compartilharam frutas secas. O garoto falou sobre seu treinamento com os guerreiros, como seu avô o estava ensinando a rastrear e caçar corretamente agora que a perna estava forte novamente. Havia orgulho em sua voz, mas também algo mais, gratidão que ia além das palavras. Este garoto compreendia o que a escolha de Dalton no deserto significara, compreendia de uma forma mais profunda do que um simples resgate. Meu avô diz que você é um homem mudado, disse Niall após um tempo, seu inglês melhorando a cada visita. Como assim? Perguntou Dalton. Niall lutou para achar as palavras, o rosto franzido em concentração. Antes você era esmagado pela vida, agora você se mantém. Fez um gesto, ombros para trás, queixo erguido. Você se mantém. Dalton considerou que o garoto não estava errado. A pobreza o havia dobrado, tornando-o pequeno e invisível. Mas estar no meio de dois grupos que poderiam se destruir exigia ser visto, exigia ter coluna vertebral. A responsabilidade endireitou algo nele que a fome havia curvado. Quando Niall partiu 1 hora depois, Dalton o acompanhou até seu cavalo. O garoto montou facilmente, apesar da pouca idade, natural na sela de uma forma que Dalton invejava. Antes de partir, Niall tocou a mão no peito, o mesmo gesto que Kuruk fazia, e disse algo em Apache que Dalton começava a entender. Irmão, não de sangue, mas por escolha, dívida e sobrevivência compartilhada. Dalton observou o garoto cavalgar em direção ao norte, para o acampamento, e então se voltou para sua propriedade. O rancho permanecia sólido. O curral abrigava animais saudáveis. Comida e água estavam armazenadas com segurança. Mas, mais que isso, ele tinha propósito agora. Provara que misericórdia não era fraqueza e que pobreza não definia valor. Uma única cantina de água dada a um garoto moribundo trouxe 300 guerreiros à sua porta. E, em vez de terminar sua vida, eles lhe deram uma nova. Ele tocou o osso esculpido pendurado no pescoço, símbolo de sua posição no meio, e permitiu-se sentir algo que não sentia há anos: esperança. Não a esperança desesperada de desejar que as coisas mudassem, mas a esperança sólida de saber que ele já as havia mudado. Dalton Cali não era mais o cowboy quebrado que o mundo esquecera. Ele era a ponte entre os dois mundos. E 300 guerreiros Apache garantiram que ninguém jamais esqueceria isso. Se você gostou desta história, clique no vídeo na sua tela agora para assistir a outro conto inesquecível, onde coragem e destino colidem na fronteira indomável. Não esqueça de se inscrever e considere deixar um super chat para nos ajudar a trazer mais histórias como esta. Seu apoio significa tudo.